Os sofrimentos de Cristo nas mãos dos soldados e a crucificação. Mateus capítulo 27, versículos 27 a 44. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Esses versículos descrevem os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo depois de sua condenação por Pilatos. Seus sofrimentos nas mãos dos brutais soldados romanos e seu sofrimento final, na cruz. São cenas que formam um maravilhoso registro histórico. São maravilhosas quando nos lembramos do sofredor, o eterno Filho de Deus. São maravilhosas quando nos lembramos das pessoas por quem esses sofrimentos foram suportados. Nós e nossos pecados fomos a causa de todas essas tristezas. Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo, observemos a extensão e a realidade dos sofrimentos de Nosso Senhor. A lista de dores infligidas ao corpo de Nosso Senhor é de fato terrível. Raramente o corpo de uma pessoa tem sofrido tantos maus-tratos durante as últimas horas de vida. Mesmo os selvagens mais brutais, no refinamento de sua crueldade, não poderiam ter acumulado piores torturas sobre um inimigo do que aquelas acumuladas sobre a carne e os ossos de nosso amado Mestre. Nunca nos esqueçamos de que Jesus tinha um corpo humano autêntico, um corpo exatamente como o nosso, tão sensível, tão vulnerável e tão capaz de sentir dor intensa quanto o nosso. Vejamos, portanto, o que esse corpo padeceu. Nosso Senhor, devemos lembrar, já havia passado a noite sem dormir e suportado extrema fadiga. Ele tinha sido levado do Getsêmani para o Sinédrio judaico e dali para o tribunal de Pilatos. Por 2 vezes havia sido interrogado e por 2 vezes havia sido condenado injustamente. Já havia sido espancado e açoitado cruelmente com varas. E agora, após todos esses padecimentos, ele fora entregue nas mãos dos soldados romanos, um grupo de homens que, sem dúvida, eram exercitados na crueldade e de quem menos poderíamos esperar delicadeza ou compaixão. Esses homens brutais logo começaram a fazer o que bem queriam. Eles reuniram em torno dele toda a corte. Despiram-no de suas vestes e, com escárnio, deram-lhe um manto escarlate. Trançaram uma coroa de espinhos e, rindo, puseram-na sobre a cabeça dele. Então, ajoelharam-se em escárnio como se ele fosse o impostor de um rei. Cuspiram nele. Bateram-lhe na cabeça com um caniço. Finalmente, depois de o vestirem com suas próprias vestes, levaram-no para fora da cidade, até um lugar chamado Gólgota, onde o crucificaram entre 2 ladrões.
Mas o que era uma crucificação? Vamos, pois, tentar imaginar e entender esse mistério. A pessoa crucificada era deitada de costas sobre uma escora de madeira, sobre a qual a peça que formava a cruz era pregada perto de uma das extremidades, ou sobre o tronco de uma árvore, com um formato que atendesse ao mesmo propósito. As mãos da pessoa crucificada eram estendidas, abertas, sobre os braços da cruz e atravessadas com pregos, os quais então as prendiam à madeira. Os pés da vítima igualmente eram pregados ao tronco principal da cruz. Depois que o corpo estava assim bem preso, a cruz era levantada e encravada firmemente no solo. Ali ficava o infeliz sofredor, dependurado até que as dores e a exaustão física trouxessem seu fim. E isso lentamente, pois nenhum órgão vital era atingido, mas numa agonia excruciante de pés e mãos feridos, com o corpo incapaz de se mover. Essa era a morte por crucificação. Essa foi a morte que Jesus enfrentou por nós. Durante 6 longas horas, ele esteve pendurado em frente à multidão, semidespido, sangrando da cabeça aos pés, a cabeça ferida pelos espinhos, as costas laceradas pelo chicote, mãos e pés transpassados pelos cravos, e ainda a zombaria e o desprezo até o último instante por parte dos cruéis inimigos. Meditemos com frequência sobre a cruz e a paixão de Cristo. Não menos importante, lembremos-nos de que todos esses sofrimentos horrendos foram experimentados sem murmuração. Nenhuma palavra de impaciência saiu dos lábios do nosso Senhor. Ele foi perfeito, tanto na vida como na morte. Até o último instante, Satanás nada encontrou nele. Em segundo lugar, salientemos que todos os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo foram vicários. Jesus não sofreu em razão de pecados próprios, mas por causa de nossos pecados. Ele foi notadamente o nosso substituto em todos os sofrimentos pelos quais passou. Essa é uma verdade de grande importância. Sem ela, a narrativa dos sofrimentos de nosso Senhor, com todos os seus detalhes e pormenores, sempre nos pareceria misteriosa e inexplicável. Entretanto, essa é uma verdade da qual as Escrituras falam frequentemente, e nunca em tons incertos. Somos ensinados que Cristo carregou Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. 1 Pedro 2,24. Que Ele morreu pelos pecados, o justo pelos injustos. 1 Pedro 3,18. Que Ele não conhecia pecado, mas foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5,21. Que Ele se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13. Para tirar os pecados de muitos. Hebreus 9,28. Que Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 5, 6. Que todos nós lembremos constantemente desses textos sagrados. Eles são pedras fundamentais do Evangelho. Todavia, não devemos contentar-nos com uma crença vaga e superficial de que os sofrimentos de Cristo na cruz foram vicários. Devemos enxergar essa verdade em cada detalhe de sua paixão. Podemos acompanhá-lo do começo ao fim, desde o tribunal de Pilatos até o momento de sua morte, e vê-lo a cada passo como nosso poderoso substituto, nosso representante, nosso cabeça, nossa garantia e nosso fiador, nosso amigo divino, que se propôs a assumir nosso lugar e, pelo mérito de seus sofrimentos, comprar a nossa redenção. Ele foi chicoteado? Foi, para que pelas suas pisaduras fôssemos sarados. Ele foi condenado, mesmo que inocente? Sim, para que nós pudéssemos ser declarados inocentes, embora fôssemos culpados. Ele recebeu uma coroa de espinhos? Sim, para que pudéssemos ganhar a coroa da glória. Ele foi despido de suas vestes? Sim, para que pudéssemos ser vestidos em eterna justiça. Ele foi escarnecido e desprezado? Sim, para que fôssemos considerados inocentes e justificados de todo pecado.
Ele foi declarado incapaz de salvar a si mesmo? Sim, para que pudesse salvar a outrem, até o pior de todos. Ele teve a morte mais dolorosa e infeliz? Sim, para que pudéssemos viver eternamente e ser exaltados às maiores glórias. Devemos meditar demoradamente sobre essas coisas. Vale a pena relembrá-las. O segredo para a paz consiste na correta compreensão acerca dos sofrimentos vicários de Cristo. Passemos adiante da narrativa da paixão de Nosso Senhor com sentimentos de profunda gratidão. Nossos pecados são grandes e muitos, mas um grande sacrifício foi feito para expiá-los. Havia um mérito infinito em todos os sofrimentos de Jesus Cristo. Foram os sofrimentos de alguém que era tanto homem como Deus. Certamente é apropriado e correto, e o nosso dever, louvar a Deus diariamente pela morte de Cristo. Por fim, mas também muito importante, aprendamos com base no relato da paixão de Cristo, a odiar o pecado intensamente. O pecado foi a causa de todos os sofrimentos de nosso Salvador. Nossos pecados é que trançaram a coroa de espinhos. Nossos pecados é que cravaram os pregos em suas mãos e em seus pés. Seu sangue foi derramado por causa dos nossos pecados. Por certo, o pensamento de Cristo crucificado nos deveria fazer repugnar todo o pecado. Com muita razão, diz a homilia da paixão, abre aspas, que a imagem de Cristo crucificado fique impressa para sempre em nossos corações, que ela desperte em nós profundo ódio pelo pecado, provocando em nossas mentes o terno amor do Deus Todo-Poderoso. Fecha aspas.